Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que nos acompanham em casa, vivendo este momento de celebração da Eucaristia, nós já celebramos o terceiro domingo da Páscoa. E o texto que nos é proposto hoje, dos Atos dos Apóstolos, mostra um trecho do famoso discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Hoje nos é apresentado o núcleo central deste discurso. E em torno do anúncio da morte e ressurreição de Jesus, Pedro descreve aquilo que é o fundamento do texto bíblico do Salmo que nós proclamamos, porque tanto a leitura como o Salmo proclama este louvor de Deus que realiza maravilhas em nosso favor e realiza a maravilha ainda maior de nos oferecer por meio do Cristo ressuscitado o dom da salvação da vida eterna. O limite humano é vencido pela ressurreição de Jesus. Nós experimentamos, como diz o texto dos Atos dos Apóstolos, esta ressurreição como a vitória de Deus, e nele nós recebemos também a viva esperança, a certeza verdadeira acerca da nossa vida futura, da nossa comunhão com Deus. Por isso, nós podemos dizer que a ressurreição de Jesus é penhor de vida futura, mas é também sentido, alento para nós que nos colocamos neste caminho de Deus. Depois nós escutamos o texto da primeira carta de São Pedro, que nos diz claramente o preço da nossa salvação. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, aquele que é o Cordeiro sem mancha. Mas nós fomos resgatados de uma vida de pecado, de uma vida, segundo a expressão do texto, vazia, fútil, herdada dos nossos pais, por meio do sangue de Jesus. Nós alcançamos a vitória da fé, a ressurreição dentre os mortos, por causa da vitória de Cristo Jesus. Aquilo que o texto da primeira leitura fala acerca de uma esperança para o futuro, o texto da segunda leitura nos recorda que esta esperança tem um nome, é Jesus. Nós somos salvos dos nossos pecados mediante a cruz e ressurreição do Senhor. Depois do texto do Evangelho de hoje, nós já escutamos este texto nos dias passados da semana, e mais uma vez a liturgia nos propõe este texto. Se trata de uma página muito conhecida do Evangelho de São Lucas, o capítulo 24, aquela passagem dos discípulos de Emaús. E nós podemos perceber 4 momentos bem distintos nesta caminhada dos discípulos. O primeiro momento é aquele onde eles estavam
cansados, abatidos, desanimados, e por isso mesmo estavam no caminho. Era, como diz o texto, com um rosto triste, voltando para Emaús, desistiram de tudo. A primeira etapa do caminho, a gente poderia dizer, se parece um pouquinho com a nossa vida quando a gente desanima, quando a gente se cansa. Eles experimentaram, por conta da morte de Jesus, eles estavam abatidos. E cada um foi tomando aos poucos, antes do terceiro dia, foi tomando o rumo da própria vida. Esses dois vão para Emaús. Emaús é uma imagem aqui da desistência. Então, o primeiro passo dessa história é o cansaço e o desânimo. Depois, o segundo momento é aquele quando um forasteiro entra neste caminho e começa a discutir com eles, falando, anunciando e recordando, entrando, vamos dizer assim, na crise de fé, mas entra para iluminar. Tantas pessoas que entram na nossa caminhada e às vezes a gente nem percebe que aquelas pessoas são como que essa presença de Jesus para nos mostrar o essencial daquela dificuldade aos caminhos onde outros vão entrando e assumindo esta nossa história. Eles estavam quase descrentes, incrédulos, não conseguiam, e Jesus vai dizer isso: como vocês são lentos para entender as coisas. Não era isso que deveria acontecer com Cristo? E aí a gente entra no terceiro momento, que é quando Jesus fala, condivide e partilha com eles da esperança da ressurreição, de tudo aquilo que foi dito por meio da palavra. O terceiro passo é esta meditação da palavra de Deus, que, como eles vão dizer depois, penetra o coração e aquece o nosso peito, fazendo perceber a presença e a verdade de Deus que nos fala. O quarto momento é quando eles já chegam em casa e eles pedem a Jesus, sem saber que é Jesus, que entre naquela casa. E Jesus parte o pão. E eles reconheceram Jesus no partir o pão. Aquela atitude, aquele gesto de Jesus são gestos eucarísticos. O texto do capítulo 24 de São Lucas, no versículo 30 diz: tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuía. Estas expressões, estes verbos, tomar, abençoar, partir e distribuir, são os verbos da instituição da Eucaristia. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Então, o ponto alto deste caminho é quando Jesus dá a conhecer a partir do sinal do pão, que para nós recorda a Eucaristia. Mas olhando para a nossa vida, e até mesmo nesse tempo de quarentena, a gente poderia dizer: quantas vezes nós nos sentimos cansados, desanimados e com vontade de desistir. Depois vem aquela falta de fé. Tem muita gente querendo perder a fé, desanimar na fé.
começa até a blasfemar. E a ponto de nem perceber a presença de Jesus que caminha conosco. É nessa circunstância da nossa dificuldade, desta nossa aparente cruz, porque a cruz verdadeira é a cruz de Cristo, nós somos chamados a reconhecer que Deus nos fala por meio de Jesus. Nunca a gente teve tanto tempo que deveria ser melhor utilizado para escutar a palavra, para ler o Evangelho, para participar da celebração, mesmo nesta condição virtual, mas sem tornar a fé superficial. Deus nos fala, Ele vivo continua a nos ensinar a compreender a verdade acerca de si mesmo e a luz, acerca da luz que Ele nos oferece para a nossa vida. Depois a Eucaristia. Nós não estamos privados da Eucaristia. Nós estamos participando desse mistério de um modo novo, de um modo diferente, que era o modo antigo, quando não se podia comungar todos os dias, mas se fazia sempre aquela comunhão verdadeira que brota da necessidade que nós temos de experimentar Deus vivo que habita em nós. Então, meus irmãos, nesse tempo de caminhada para Emaús, porque estamos cansados, peçamos ao Senhor ressuscitado que entre na nossa história, que nos ilumine com a sua palavra, que nos fortaleça com a entrega da sua vida na Eucaristia, e que Ele mesmo seja para nós um estímulo e a esperança segura para que possamos compreender o projeto e a salvação que Deus tem para nós, mediante a cruz e ressurreição do seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.